Perspectiva isométrica de uma figura plana e sólido de base horizontal utilizando o método dos cortes. Desenha o triângulo fundamental. Para representar a figura pedida, tens de saber em que plano a base está assente. Neste caso, é horizontal. Logo, tens de rebater o plano coordenado XY. Para isso, divide a meio o lado do triângulo fundamental correspondente. Com centro nesse ponto e abertura até uma das extremidades do lado do triângulo, desenha um arco até intersetar o eixo Z. Desenha o eixo Y rebatido. Prolonga o eixo Z para fora do triângulo. E, a partir desse ponto, desenha o eixo Y rebatido paralelo ao que desenhaste dentro do triângulo. X rebatido forma um ângulo de 90 graus com Y rebatido. Para rebater o eixo Z das cotas, rebate um dos planos coordenados que o contém, ou XZ ou YZ. Neste caso, YZ. Divide a meio o lado do triângulo fundamental correspondente. Com centro nesse ponto e abertura até uma das extremidades do lado do triângulo, desenha um arco até intersetar o eixo X. Desenha o eixo Z rebatido. Prolonga o eixo X para fora do triângulo. E, a partir desse ponto, desenha o eixo Z rebatido paralelo ao que desenhaste dentro do triângulo. Marca as coordenadas do ponto A no plano horizontal, abscissa e afastamento, e obtém A rebatido. E as coordenadas do ponto B. E obtém B rebatido. Constrói em verdadeira grandeza a figura que te pedirem. Projeta os vértices que encontraste para o eixo X rebatido e para o eixo Y rebatido. Como se pretende que a figura plana esteja assente num plano horizontal com 3 cm de cota, no eixo Z rebatido, marca essa coordenada. Transporta essa medida de Z rebatido até Z, paralela ao eixo X. O ponto que encontraste no eixo Z corresponde à perspectiva de 3 cm de cota. Substitui o plano horizontal XY por outro, X', Y'. Do plano horizontal rebatido, vais ter de transportar as medidas para o plano horizontal XY. Projeta as coordenadas dos eixos rebatidos para os eixos respectivos em perspectiva. Assim, A rebatido que está no eixo X rebatido é projetado para o eixo X' paralelo ao eixo Z. Como o ponto A rebatido estava no eixo X rebatido, o ponto A está no eixo X' em perspectiva. Repete o procedimento para as restantes coordenadas dos vértices da figura. A abscissa do ponto B vai de X rebatido para X'. O afastamento do ponto B vai de Y rebatido para Y'. A partir das coordenadas em perspectiva, desenha uma paralela ao eixo X' e uma paralela ao eixo Y'. No ponto de cruzamento está B em perspectiva. Repete os procedimentos para as coordenadas dos restantes vértices. Desenha a figura pedida em perspectiva. Se a base se situa num plano horizontal, a altura determina-se no eixo Z. Assim, em Z rebatido, marca a verdadeira grandeza da altura do sólido. Transporta essa medida de Z rebatido até Z, paralela ao eixo X. A distância do plano X', Y' a esta medida no eixo Z é a perspectiva pretendida
para a altura do sólido. A partir dos vértices da base em perspectiva, desenha as arestas laterais do prisma e, em cada uma delas, marca a medida que obtiveste no eixo Z. Desenha a base superior do prisma em perspectiva. Coloca a traço forte apenas as arestas visíveis do sólido.